Convido a cada um de vocês para a leitura da palavra do Senhor no livro de Esther. Vamos ler primeiro Esther, o capítulo de número 2 e o versículo de número 17, que nos diz assim: E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Que coisa gloriosa, maravilhosa é quando andamos na presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo e fazendo tudo o que o Senhor nos ordena. E aí o Senhor coloca tudo, né, no tempo certo, no tempo dele. Tudo é ele que faz, somos dele e ele é quem nos direciona todos os momentos da nossa vida. É o Senhor que faz isso. Glória a Deus. O título da nossa mensagem de hoje é A Beleza da Sabedoria de Esther. Isso mesmo, a beleza. Que mulher sábia, que mulher para agir na hora certa, de esperar o sinal de Deus, não é? Não agir pelos seus impulsos, pelas suas emoções, mas sim sempre na dependência de Deus. Mas poderíamos assim refletir, né, e perguntar a nós mesmos o que é necessário fazer para adquirir esta beleza, não é? E ser útil a Deus com esta beleza, essa sabedoria, né? A beleza da sabedoria de Esther. Será que eu posso ter? Será que Deus não só deu a Esther, aquela mulher de Deus? O Deus de Esther é o nosso Deus. E ele diz que podemos pedir a ele sabedoria, que ele dá, sim. É uma promessa, temos segurança dessa promessa na palavra de Deus. Quem quiser sabedoria, peça que ele dá. Glória a Deus. Então, Esther, foi esta mulher, o significado do seu nome é estrela, coisa linda, não é? É uma mulher que Deus usou para salvar o seu próprio povo judeu. E nós também podemos ser útil a Deus, né? Seguindo também alguns exemplos que a Bíblia nos deixou, né, a palavra do Senhor, desta grande mulher de Deus que é Esther. Então, se formos, né, para a sua história, como ela enfrentou aqueles momentos difíceis, como ela agiu, como ela soube esperar, estaremos aprendendo muitos princípios para assim servirmos a Deus. A herança da nossa querida irmã Esther. Qual era a sua herança? Ela era uma jovem judia da tribo de Benjamim, né? E ela foi levada para a Babilônia, onde seu povo trabalhava como escravo por volta do ano 600 a.C. Escrava, veja. Seus pais, quem seriam os pais da nossa amada Esther? Ela ficou órfã de pai e mãe, muito nova, quando ainda era menina, não é? Mas um tio fiel, amoroso, cuidou dela muito bem e soube educar Esther. E ela aprendeu muito, não é? Com seu tio Mardoqueu. Ela recebeu sabedoria, não é? E tratamento também de Hegai, né, um que trabalhava ali no palácio. Mas vemos que o seu reinado ele também foi respeitado, porque era uma mulher digna, uma mulher sábia, que sabia entrar, sabia sair também, falava na hora certa e agia também na hora certa. Isto é, sabedoria de Deus. Glória seja dado o seu nome. O Deus de Esther, querida, amada irmã e irmãos, é o nosso Deus.
Quantas vezes, né? Estamos em momentos assim, tão difícil que clamamos a Deus: Deus, qual a direção a ser tomada? Qual caminho a seguir? Onde é que eu vou? Qual é a direção? E ficamos como quem numa encruzilhada. Mas o Deus a quem nós servimos, o mesmo Deus de Esté, ele nos dá o direcionamento certo. Quando deixamos sermos guiados por ele. E aí ele diz: Antônio, Maria, Josefa, Miriam, Ana, à direita. Pare, siga agora em frente. Glória a Deus. É muito lindo sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, né? E esta mulher judia, né, Esté, ela ficou sabendo que Amã, o homem de confiança do seu marido, o rei Assuero, ele recebia permissão para que destruíssem, matassem, aniquilassem de vez todos os judeus, né? Vamos ver aqui em Esté 3:13 o que é que nos diz. Veja bem. E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem e lançassem a perder a todos os judeus, desde o moço até ao velho, crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem o seu despojo. Era para matar a todos e também roubar tudo que eles tinham, saquear. E ela tomou este conhecimento, né? E veja bem, em um momento como este, né? A esposa de um rei, mas que era o seu povo. O seu povo estava sentenciado à morte, né? E ela sabia, Esther, que só quem poderia revogar, mudar esta situação, era o rei, seu esposo, né? Só ele que poderia intervir para salvar a vida dela, que também era judia, e também do seu povo. Mas ela precisava, apesar de ser a esposa do rei, ela precisava de sabedoria para agir na hora certa. E veja bem, Esté nos deixa assim maravilhosas lições de sabedoria e paciência e de como agir na hora certa. Na hora, né, certa é que ela poderia começar a agir. Porque ela também só poderia chegar diante do rei com a permissão do rei. Né? Ela não poderia chegar a qualquer momento e fazer qualquer pedido não ao rei. Teria que ter ordem, né, a permissão dele para que ela fosse até onde ele estava e muito mais fazer, né, um pedido. Então vemos que diante de todas essas situações difíceis, vemos que Esté, ela soube agir muito bem. Vamos ver os passos que Esté tomou para agir na hora certa. Ela, antes de tentar, né, consertar aquela situação, ela parou, ela não se precipitou, Esté, mas ela agiu sabiamente. Ela não deixou seus impulsos, né, dominarem, né? Não. Porque muitas vezes, quando a emoção vem, né, sabemos de algo ou queremos tomar alguma atitude, e muitas vezes somos levados pelas emoções e temos muitos prejuízos, né? Mas no momento desse, ela, como a esposa, né, a rainha, não, eu vou agir na hora certa. Eu vou parar primeiro e vou analisar o momento certo que eu possa agir. Então, ela não agiu impensadamente. Ela agiu na hora certa. Ela parou para refletir
o contexto de toda aquela situação difícil, não é? E ela também esperou pelo tempo. Ela parou, refletiu todo aquele contexto da situação. Ela esperou o momento certo de começar a agir. Então, o tempo, Deus nos dá o tempo, é um bem precioso, somos mordomos do tempo, né? E ele não pode ser desperdiçado, o tempo que Deus nos dá. E essa espera deu a Esté, não é? Suporte para ela tomar conhecimento de toda aquela situação, né, de começar a analisar por onde ela poderia começar a agir. Então foi um tempo de reflexão, né, de dependência de Deus, né, e orar, depender, não, por onde eu vou começar? Como eu vou agir para tanto eu como o meu povo não ter essa sentença horrível de morte? Como? Deus, me ajude. Glória a Deus. E a espera também, achei lindo, que proporcionou um tempo importante para Esther, né? Aconselhar com Mardoqueu, né? Adquirir conselhos também do seu tio, não é? E aqui vemos capítulo de número 4, vamos ler um pouco. O 14 que nos diz: então, 13, aí seu tio disse para ela, disse Mardoqueu, que tornassem a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei. Só porque você está aí na casa do rei, é que você vai escapar. Não, porque você também pertence ao nosso povo. Mais do que todos os outros judeus. Nem pense que você vai ficar isenta da punição, se você não agir. Porque se de tudo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, Esther. Homem sábio. Como é bom, né? Quando estamos em momentos assim de turbulência, de tomarmos decisões, que paramos para ouvirmos conselhos sábios de homens e mulheres de Deus, que por ter um conhecimento e intimidade com Deus, eles têm sim capacidade para nos orientar, né? São pessoas que já sofreram, já conhecem a Deus mais de perto e têm conselhos para nos dar. E ela ouviu sim estes conselhos do seu tio. E ele disse assim mais, olha que coisa linda, né? Nessa espera, a Esther também, ela foi convocada a pagar o preço, a orar, a jejuar, né? A espera também proporcionou, né, que ela jejuasse, orasse a respeito de sua missão e como ela deveria também se aproximar do rei, né? Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também aqui jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e percebendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Jejum e oração. Oração e jejum. Glória a Deus. E agora, tempo, conselho e oração. Veja, né, os passos que Esther, né, ela tomou. Um tempo para refletir, conhecer toda a situação, de todo o contexto do momento, não é? Também receber conselhos de quem ela deveria, homem de Deus, de uma pessoa temente a Deus, e também um tempo para orar, jejuar, para então ir à presença do rei. Veja que houve todo um preparo, não é?
tempo, conselho, oração, jejum, glória a Deus. E aí foi que passou o passo adiante para começar a agir. Vamos ver no capítulo 5, versículos 6 e 8, o que é que nos diz. Não é? O rei estava com a Ester e disse a Ester no banquete do vinho. O primeiro banquete, foram 2 banquetes. No primeiro banquete, aí o rei disse a Ester no banquete do vinho: qual é a tua petição? E se te dará, e qual é o teu requerimento? E se fará ainda até que metade do reino. Pode pedir. O que é que você quer, Ester? Se achei graça aos olhos do rei, ela respondeu: e se bem parecer ao rei conceder-me minha petição e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã ao banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandato do rei. Eu ainda não vou pedir hoje, mas sim amanhã. Mas eu quero que Amã venha também para este banquete, não é? Este foi o primeiro banquete. E ela, compreendendo a situação, ela disse: não, eu vou aguardar, né, o próximo banquete, que vai ser melhor para então eu agir na hora certa. E ela aguardou, né, preparou todo o segundo banquete. Quem sabe eu ou você, né, já no primeiro banquete já tinha feito tudo, já tinha feito todo o pedido. Não, mas ela estava agindo certo. Ela deixou para agir na hora mais precisa, na hora realmente que era para nela agir. Ela primeiro examinou todo o terreno, né? Viu toda a situação e também como era que estava o coração do rei. Era o estado de espírito do momento, das suas emoções, até isso ela analisou. O momento certo de falar com o rei, né? Que às vezes a pessoa está assim em um momento de muita preocupação ou no momento de muita euforia e às vezes as atitudes não dão muito certo, dependendo das emoções. Mas Ester foi sábia até no momento de encontrar o rei pronto para agir na hora certa. Alguma coisa ela viu que ainda não estava na hora dela fazer o seu pedido. Ela disse: não, eu vou querer no próximo banquete e eu quero que a mãe esteja também, não é? E aí ela foi teve o segundo banquete, não é? E quando chegou no segundo banquete, vindo pois o rei, né? Vindo pois o rei com Amã, que ela disse que queria a presença de Amã também, para beber com a rainha Ester. Disse também o rei Ester, no segundo dia, no banquete do vinho. Era o segundo dia, o segundo banquete. Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará? E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos. Olha que choque o rei teve, né? Eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, lançarem a perder, se ainda por servos e por servas nos vendessem. Calar-me-ia ainda, que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero, assustado, disse, né? Rainha Ester, quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Quem é este homem? De um coração tão ímpio, que planejou todo este mal com você e seu povo. E disse Ester: o homem, o opressor, o inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete
do vinho para o jardim do palácio, Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esté pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Ele viu que tudo estava perdido, que ele era quem ia para a sentença. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio, a casa do banquete e do vinho, Amã tinha caído prostrado, né, sobre o leito em que estava Esté. Então disse o rei, enfurecido, né? Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa, até a rainha, minha esposa? Até isso foi muito longe, né? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram a Amã o rosto. O rei estava muito irado. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara para, bem do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para o Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e deu a Mardoqueu. Esté, pois, a Mardoqueu, seu tio, sobre a casa de Amã. Deus age. Glória a Deus. Mas o que eu acho lindo de tudo isso é a sabedoria, é o agir de Deus primeiro, a soberania de Deus, que não adianta ninguém planejar, arquitetar mal contra a vida de um servo de Deus, porque Deus é quem peleja por ele, Deus é quem vai à sua frente, a soberania de Deus. Eu admiro demais a soberania de Deus, de ver como ele age, independente de qualquer situação, Deus age, porque ele é soberano, ele está acima de tudo. A soberania de Deus, nos vem a esta reflexão desta palavra, que está aqui registrado na Bíblia Sagrada. Mas também a sabedoria desta mulher de Deus, da rainha Esté. Que sabedoria! Tomou conhecimento de tudo, Tomou conhecimento de tudo, mas ela parou para refletir. Como é que está a situação? Como é que tudo foi forjado? Como é que é a sentença? Eu quero tomar conhecimento de tudo. E aí eu vou esperar o tempo de agir. Esperar um sinal de Deus, Ela foi consultar o seu tio, a pessoa mais certa, a pessoa sábia, temente a Deus. Como ela deveria agir numa situação daquela? E ele deu todos os conselhos. Isto é o seguinte: estamos todos nós, judeus, sentenciados à morte. Mas olha, não só somos nós, não, você também. Não é porque você está no palácio que você está isenta, você também está sentenciada à morte, juntamente conosco. Porém, você pode agir. Se você não agir, Deus vai tomar as providências, mas de Deus virá o socorro. Mas quem sabe, você aí no palácio, Deus não lhe colocou para agir, para esse tempo Deus te colocou aí, para agir e te usar como libertadora, salvar o nosso povo desta sentença. Aí foi quando ela: me ajude, ore, jejue, convoque todo mundo aí para jejuar, orar, para que de Deus venha o livramento. E assim foi, na hora certa, houve a consulta, houve a oração e houve a decisão, tomada de decisão, Foi uma tomada de decisão. Não chegou a hora de eu agir. Agora é confiando em Deus. Todo mundo está orando por mim. Estão me ajudando em intercessão, jejuando, orando, jejuando. E eu vou falar diante do rei. Eu vou fazer a minha parte. Porque diante de Deus eu vou ficar
livre de toda acusação e culpa. E eu creio que de Deus virá o livramento. Glória a Deus. E aí todo o povo de Deus orou, jejuou, e quando o rei tomou conhecimento, né, o primeiro banquete, ela, não, hoje não vou falar. Peça, rainha, o que você pedir eu dou. Não, hoje não, amanhã eu quero, né, num banquete, no próximo banquete fazer o pedido. E juntamente com Amã, traga Amã, eu quero ele também presente neste banquete. E aí, né, ninguém imaginava o que estava para acontecer. E aquele que tramou forca, morte para os judeus, aniquilar todos, ele que foi sentenciado à morte, não é? Então vemos que Deus é quem age por nós. Muitas vezes ficamos preocupados, né, porque somos limitados, temos a parte humana de nossas limitações, mesmo conhecendo a Deus, mas muitas vezes ficamos como quem é um pouco abalados. Mas quando vamos orar, de Deus vem a fortaleza, de Deus vem a confiança, não é? E Deus aquieta a nossa alma. E Ele nos dá aquela segurança que realmente Ele vai agir. E que temos que descansar nele, confiar nele, dependermos inteiramente dele. Porque se servimos a Ele, se entregamos a nossa vida a Ele, então Ele é quem guia a nossa vida e Ele é quem decide por nós. Ele é quem age por nós. E sempre quando age, não tem impedimento que impeça o seu agir. Operando Deus, quem vai impedir? Ninguém. Por isso que vale a pena esperar em Deus. Aleluia. Quantos momentos tão difíceis que você já passou, que nós passamos, e que fomos, né, ali aquele canto de conversar com Deus, né? Aquele lugar de segredo com Deus. E quando vamos ali, começamos a falar com Deus, Deus começa a se revelar para nós, vem aquela fortaleza do alto, aquela certeza que Ele já está agindo. E aí o Espírito Santo fala dentro de nós, descansa. Eu sou quem ajo na hora certa. Eu fui quem te formei, eu fui quem te chamei, eu fui quem te convoquei para a minha obra. Descansa, deixa que eu vou agir. Aí nós vemos o agir de Deus maravilhoso. E quando pensamos que não, a vitória está ali. Glória a Deus. Não há alegria maior do que ter a certeza de salvação e a convicção que Deus está conosco. Não há nada maior, melhor, mais grandioso do que termos esta comunhão com Deus. Supera tudo, supera a bens terrenos, supera tudo. Porque a alegria do Senhor é constante em nossa vida. A alegria do Senhor é a nossa força. E Ele vai nos encorajando, nos fortalecendo e nos guiando. Então, a palavra do Senhor nesta tarde para nós é esta. Eu é quem ajo. Eu sou quem ajo, Deus disse para nós. Porque eu sou soberano. E todas as coisas estão sob o meu controle. Eu tenho o poder de agir em qualquer situação. Espera, descansa em mim. Deus está dizendo para nós. E aí ficamos com esta alegria, essa certeza dentro de nós. Nós temos um Deus que nós conhecemos, né, de perto. Né? Não é aquele Deus de ouvir falar, como Jó disse certa vez, né, na sua palavra está registrada, a palavra do Senhor está registrada, que Jó, não é? Antes ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas aí depois, quando ele passou por todo o processo de provação, aí ele diz, agora é diferente, Deus. Agora eu falo do que eu tenho visto, do que eu tenho sentido, do que eu tenho provado, porque agora os meus olhos te contemplam. É diferente. Então, o Deus a quem nós servimos, Ele está dizendo para nós, eu sou todo soberano e estou no controle de todas as situações.
Que assim o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus. Amém.